lobisomem de Juazeiro. Em uma dessas ocasiões, estava na casa da minha querida avó, Dona Luísa, em Vitória da Conquista, na Bahia. Encantado com o vento da noite e a tranquilidade da rede no alpendre, minha avó decidiu partilhar uma história assustadora. O enredo girava em torno de eventos sobrenaturais que ocorreram em Juazeiro, uma cidade também situada na Bahia. Ela tinha uma forma única de contar essas histórias que nos deixava com a pele arrepiada. Os eventos começaram em uma tarde quente em Juazeiro. A cidade era acolhedora e todos os moradores se conheciam. Dona Luísa, minha avó, viveu lá por algum tempo e costumava nos contar histórias daquela região. O desenrolar sinistro dos fatos iniciou-se quando seu Joaquim, dono de um armazém na Praça Central, estava fechando seu negócio. Foi quando ouviu um grito estridente. Ele largou tudo o que estava fazendo e correu para ver o que tinha acontecido. No caminho, encontrou um grupo de moradores, todos com expressões assustadas e desorientadas. Fora de fôlego, seu Joaquim perguntou o que estava acontecendo. Dona Teresa, esposa de seu Francisco, o alfaiate, disse que seu Pedro, um conhecido criador de ovelhas, havia encontrado 2 de seus animais mortos, esquartejados e banhados em sangue. Seu Joaquim questionou se algum animal selvagem poderia ter feito aquilo, mas a verdade era que ninguém tinha uma resposta. Impulsionados pela curiosidade e pelo medo, decidiram visitar o pasto onde o incidente aconteceu. Ao chegar lá, foram surpreendidos com uma cena terrível. As ovelhas estavam no chão, cobertas de sangue, como se algo horrível as tivesse atacado. Seu Joaquim sugeriu que chamassem o delegado para analisar a situação. O delegado chegou e, após uma inspeção cuidadosa, ficou confuso. Nunca tinha visto nada semelhante em todos os seus anos de trabalho. Os ataques eram brutais e pareciam ser de algum animal selvagem. Mas o que deixou todos confusos foi o fato de não haver rastros de qualquer animal por perto. O delegado prometeu trazer uma equipe para investigar mais profundamente no dia seguinte, e recomendou a todos que voltassem para suas casas e cuidassem de seus animais. Os moradores de Juazeiro conversavam entre si sobre o acontecido, temendo que algo pior pudesse acontecer. Seu Joaquim, preocupado com a situação, foi até a casa de Dona Luísa para contar o ocorrido. Dona Luísa, que já tinha ouvido muitas histórias de terror, sugeriu que poderia ser uma mula sem cabeça, uma criatura mítica que ataca animais e pessoas durante a noite. Com o passar do tempo, mais animais foram encontrados mortos e mutilados pela cidade, e a equipe do delegado não conseguiu encontrar nenhuma pista sólida sobre o que estava acontecendo. A população, cada vez mais assustada, começou a acreditar na possibilidade de ser mesmo uma mula sem cabeça a causadora daqueles ataques. Numa determinada noite, seu Joaquim decidiu montar uma patrulha para proteger os animais e tentar descobrir o que estava ocorrendo. Ele reuniu um grupo de homens corajosos, todos armados com rifles e lanternas, prontos para enfrentar o desconhecido. Durante a busca, encontraram um homem morto, despedaçado e ensanguentado. O medo se espalhou por Juazeiro, e seu Joaquim e os outros homens do grupo voltaram para casa perturbados com o que tinham presenciado. Eles sabiam que precisavam agir para proteger a cidade e seus habitantes. No dia seguinte, seu Joaquim foi até a casa de Dona Luísa para informá-la sobre o que havia acontecido. Ele também levou uma amostra do sangue do homem que tinha sido morto, esperando que ela pudesse ajudá-los a entender o que estava acontecendo. Dona Luísa recebeu seu Joaquim em sua casa, um tanto quanto preocupada com a seriedade no olhar dele. Ela se sentou e o ouviu atentamente, sem interrupções. Quando seu Joaquim finalizou seu relato, entregou a ela o frasco contendo a amostra de sangue do homem morto. Dona Luísa, conhecida na região por seus conhecimentos sobre ervas medicinais e alguns diriam, superstições, concordou em ajudar. Ela pegou o frasco de sangue e prometeu examiná-lo da melhor maneira que pudesse. Os dias passaram sem incidentes e a cidade voltou ao seu ritmo normal. No entanto, a tensão era palpável. Todos aguardavam notícias de Dona Luísa e do delegado, torcendo para que a fonte dos ataques brutais fosse descoberta.
Finalmente, Dona Luísa convocou seu Joaquim e o delegado para sua casa. Eles se sentaram em sua sala, observando enquanto ela se movia com propósito em volta de sua mesa. Ela finalmente levantou a cabeça e olhou para eles com um olhar sério. O sangue que você me deu, Joaquim, não é humano, ela disse, com uma expressão sombria. Nem é de algum animal que conhecemos. Antes que seu Joaquim ou o delegado pudessem responder, Dona Luísa continuou, eu fiz uma pesquisa, conversei com os mais velhos, fiz rituais e cheguei a uma conclusão. Creio que estamos lidando com uma criatura que não é deste mundo. Uma besta sobrenatural que está causando caos em nossa cidade. Aquelas palavras enviaram calafrios pela espinha dos dois homens. Eles se entreolharam, percebendo a gravidade da situação. Decidiram então organizar uma vigília noturna na cidade, com todos os moradores participando para garantir a segurança uns dos outros. Naquela noite, a cidade de Juazeiro permaneceu acordada, com cada família em suas varandas e quintais, vigiando a noite. Seu Joaquim e o delegado fizeram rondas, com atenção redobrada. Já quase ao amanhecer, um rugido gutural rompeu a quietude. O som veio do lado de fora da cidade e todos puderam ouvi-lo. Seu Joaquim, o delegado e alguns outros homens corajosos decidiram ir na direção do som. O que eles encontraram foi aterrorizante. Uma criatura gigantesca, como nada que eles já tinham visto antes. Tinha olhos vermelhos, dentes afiados e garras enormes. Eles perceberam que Dona Luísa estava certa, a besta não era deste mundo. Sem perder tempo, eles abriram fogo contra a criatura. A besta rugiu em raiva e dor, atacando os homens com suas garras. No entanto, a determinação deles era mais forte e, finalmente, após uma luta longa e assustadora, conseguiram abater a besta. Quando o sol nasceu, a cidade de Juazeiro respirou aliviada. Os moradores se congratularam e agradeceram seu Joaquim, o delegado e os outros homens por sua coragem. Eles também agradeceram Dona Luísa por sua sabedoria e conhecimento. A vida voltou ao normal em Juazeiro, mas a história da besta sobrenatural permaneceu na memória de todos. Eles nunca esqueceram o terror que a criatura causou, nem a coragem daqueles que a enfrentaram. Até hoje, Dona Luísa lembra a história com uma centelha nos olhos, relembrando a coragem e a força de seus amigos. E a cada vez que conta a história, o vento sopra mais forte, a noite se torna mais escura e a rede balança um pouco mais violentamente. Os anos se passaram e Juazeiro continuou crescendo, mantendo sempre viva a história da besta sobrenatural. As crianças cresceram ouvindo a lenda e os adultos se lembravam da noite aterrorizante com um respeito silencioso. Dona Luísa continuou a cuidar da cidade com seus conhecimentos sobre ervas e tradições, sempre pronta para ajudar no que fosse necessário. Seu Joaquim e o delegado se tornaram os heróis da cidade, lembrados por sua coragem e determinação. Os habitantes de Juazeiro se tornaram mais unidos, sempre cuidando uns dos outros. A experiência compartilhada da noite aterrorizante tornou a cidade mais forte e fez com que todos valorizassem a vida e a paz que agora tinham. Eles aprenderam que o mal pode surgir das sombras a qualquer momento, mas que a coragem, união e determinação podem superar até mesmo o mais aterrador dos adversários. E a cada vez que Dona Luísa contava a história, todos se reuniam para ouvir, sentindo o ar se encher de tensão e admiração. As crianças se aninhavam perto de seus pais, sentindo uma pontada de medo, mas também de excitação. O vento continuava a soprar mais forte, a noite se tornava mais escura e a rede balançava um pouco mais violentamente. Mas em vez de medo, o povo de Juazeiro sentia orgulho. Eles haviam enfrentado o mal e triunfado. Eles eram a prova de que a coragem e a união poderiam superar qualquer coisa. E assim, a lenda da besta de Juazeiro continuou a ser contada de geração em geração, mantendo viva a memória da coragem e da determinação dos que enfrentaram o mal e venceram.